Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram ministros do Supremo Tribunal Federal, um julgamento no CNJ, algumas pastas com processos, o ministro Dias Toffoli e a Praça dos Três Poderes em Brasília. O Poder Judiciário vive um momento histórico. As imagens mostram prédios de tribunais em Brasília. O meio ambiente e os impactos das atividades humanas. É pauta em todas as instâncias e esferas da justiça. Os órgãos têm atuado de forma a conscientizar os servidores e funcionários. As imagens mostram servidores públicos em seu ambiente de trabalho e uma funcionária da limpeza recolhendo lixo de uma lixeira. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, prova que os servidores estão mudando o comportamento. Mostrando os servidores além trabalhando. De reduzir gastos, gera menos resíduos e também diminui os impactos na natureza. O meio ambiente por inteiro veio até a sede do CNJ, em Brasília, para entender como funciona uma ferramenta que serve para monitorar o consumo do judiciário de todo o país. Mostrando em uma tela o painel plano de revela dados logística de 2015 sustentável a do Poder 2017 Judiciário. e a parcial do início do ano até agora. O painel mostra 15 indicadores, as informações papel, contidas impressão, no painel. telefonia, energia elétrica, água e esgoto, consumo de água, gestão de resíduos, reformas, limpeza, vigilância, veículos, combustível, qualidade de vida e capacitação socioambiental. As análises foram feitas por ramo de justiça estadual, federal, citadas. do trabalho, eleitoral, militar, tribunais superiores, além dos Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal. Estamos falando de 92 órgãos. O Supremo Tribunal Federal é a única corte que não participa do relatório, por não estar subordinado ao CNJ. Mas o STF segue a doutrina ambiental desde 2002, como veremos no bloco 3 do programa. Primeiro, vamos falar do papel para impressão em cotas. No painel do diminuiu CNJ. no ano passado quase 20% em relação ao ano anterior. E foi resultado da economia gerada pela implantação dos processos eletrônicos judiciais e administrativos. Por isso, foram consumidas 140.754 resmas a menos. Isso equivale a 70 milhões e 400 mil folhas de papel do tipo A4. Outro dado chama atenção. Diminuiu em 27% o uso de papel reciclado. As justiças federal e militar estadual foram as que mais reduziram o consumo, 35% e 61%, respectivamente. A única exceção foi a Justiça Eleitoral. Aumentou em 5% o consumo de papel entre 2015 e 2017. As campanhas realizadas em todos os tribunais ajudaram a reduzir os copinhos para água e café em 13%. Passo importante, já que, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, a estimativa é de que sejam consumidos no Brasil cerca de 720 milhões desses copinhos por dia. Detalhe, eles são feitos de material derivado de petróleo, não biodegradável. Na natureza, é uma ameaça. A Justiça Eleitoral saiu na frente, apresentou maior redução no consumo. Entre 2015 e 2017, foram 23 milhões de copos a menos. A gente tem sabido de ações Igor Pedreira, ali para diretor técnico do DPJ CNJ. Ele está em uma sala com o painel citado anteriormente. Uma solução de outsourcing, que normalmente essa solução há mais conscientização, porque são menos impressoras por setor, e há um controle maior do que é impresso. E, além disso, a participação mesmo. A gente faz o acompanhamento também das participações em eventos, em ações socioambientais. E a participação tem um grande número de servidores que participam de todas essas atividades. Embora os resultados sejam otimistas, o diretor técnico do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ afirma ainda tem muito que melhorar. Entendemos ainda que isso é um pontapé inicial, né? Então a gente vem aí mensalmente acompanhando, dando todo apoio para os tribunais e entendemos que dá para melhorar ainda bastante coisa. Até porque um ambiente equilibrado é direito fundamental e dever de todos, como determina o artigo 225 da Constituição Federal. As imagens agora a gente muda um pouco de assunto. Citado, o meio ambiente por inteiro acompanhou o 5º Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos,
promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República e pela Escola Superior do MP. O evento foi na sede da PGR em Brasília. O encontro foi para discutir os avanços e desafios da proteção ambiental no Brasil e no mundo. A visão do meio ambiente. Ivana Farina, procuradora de Justiça. Ela está no auditório onde está acontecendo o seminário. Toda a causa de proteção do meio ambiente no mundo, guerras há por falta de água, migrações pela água e escassez de água a matar no mundo inteiro. Ivana é procuradora de Justiça e secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela explica que essa é a 5ª edição do Seminário Internacional. Nesse ano, o tema florestas passou a fazer parte da discussão. Segundo a Procuradora de Justiça, é preciso preservar os biomas e debater a exploração sustentável dos recursos no Brasil e no mundo. Quando se trata da vida e a vida só poder existir em determinadas circunstâncias, como já dito, que sem água, vida não há. Também sem florestas, água não há. Portanto, vida não há. Nós temos todo um sistema, um ecossistema a ser cuidado, a ser preservado. É o ambiente. Participaram imagens do evento seminário procuradores-gerais que da foi comunidade dos realizado países no auditório da portuguesa PGR e ministros de Supremas Cortes de vários países. Reforçar a ideia de que é preciso Raquel que no Dodge, mundo todo, Procuradora-Geral da o República. de cada país Ela está no auditório priorize onde a o defesa seminário está ambiental acontecendo. para esta e para as futuras gerações. A defesa ambiental para esta e para as futuras gerações está prevista exatamente com essas palavras no artigo 225 da Constituição Brasileira. É dever e direito que não podem ser adiados, precisam ser defendidos água, e exercidos floresta, vida agora. e direitos humanos. É justamente por isso que além o de Ministério trechos Público, do que tem o seminário dever de que cuidar do aconteceu no ambiente auditório e do da interesse PGR. público, tem atuado de forma intensa. Por que é necessário interferir? Onde começar? Qual é o diagnóstico que precisamos fazer para saber como interferir? E resolvemos, em primeiro lugar, fundar um Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Essa é uma estratégia nova que atende a uma noção que os cientistas nos indicaram. Os cientistas afirmam que o ambiente está sob ameaça no Brasil e no mundo. Um fenômeno climático que ocorre em uma região pode ser efeito de desequilíbrios ocorridos a milhares de quilômetros de distância. Isso comprova a interconexão entre biomas e a necessidade de uma discussão em conjunto. Os ministérios imagens do seminário no auditório da PGR criaram o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Elegeram uma diretoria e que começa já a trabalhar para o registro deste instituto, para torná-lo uma realidade, para harmonizar uma atuação internacional em vários países. A Procuradora-Geral da República lembra que, além do Brasil ser dono da maior biodiversidade do planeta, é protagonista no cenário mundial quando falamos na defesa de um planeta mais equilibrado, como aconteceu na Rio 92, 26 anos atrás. É um avanço que... Conversamos com o promotor de justiça e presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a Abrampa, criada em 1997 para fortalecer a atuação do MP na esfera ambiental. Por exemplo, resíduos sólidos. A Abrampa tem uma pauta sobre resíduos sólidos. Luiz Fernando Barreto, presidente da Abrampa. Ele e o apresentador estão no auditório da PGR. A posição do Ministério Público Ambiental sobre aquele tema específico. Quando a gente vai discutir os agrotóxicos, a gente leva a posição dos diferentes membros do Ministério Público para tratar daquele tema. Que se não tivesse a Abrampa, você ia ter que ter a opinião de cada associação, de cada membro. Seria muito mais difícil dar uma uniformidade e assim transmitir em diferentes campos, diferentes instituições, qual é a opinião majoritária, pelo menos, dos membros do Ministério Público sobre temas ambientais. Barreto chama atenção para a importância do seminário internacional. Você pensar em discutir a Amazônia sem discutir com a Colômbia, sem discutir com o Peru, sem discutir com os outros países andinos que têm relação, você trabalha fragmentado. Na medida em que você tem um instituto global que discute desde biomas específicos até temas próprios, um tema que é internacional, o plástico.
As imagens mostram pessoas trabalhando em centros de reciclagem. Na Ásia, na África, nos Estados Unidos, ele é um problema no Caribe e um problema no Brasil. Nada melhor do que você ter uma compreensão internacional desse tema e você poder agregar diferentes ministérios. As imagens mostram um servidor público descartando esponjas de limpeza usadas em uma lixeira específica para esse tipo de resíduo. Compartilhar propostas e outra pessoa descartando materiais de higiene pessoal usados em uma lixeira específica. As imagens mostram prédios de tribunais, painéis coletores solares e um estacionamento. Uma obra com conceitos inovadores de sustentabilidade. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram um homem descartando folhas de papel em uma caixa específica para esse tipo de resíduo. Para as próximas gerações, ainda bem. No primeiro bloco do programa, as imagens mostram um prédio público e um funcionário da limpeza recolhendo lixo de uma lixeira. O Tribunal Superior Eleitoral em Brasília tem várias ações do TSE de sustentabilidade. E painéis coletores de energia solar. Adaptações mais complexas. Todo o processo licitatório que é aberto no tribunal tem no seu fluxo de passar necessariamente pela ação, pela unidade socioambiental, para que apontemos critérios de sustentabilidade adequados àquele objeto. Então, isso faz com que as empresas que participam de licitação se forcem ano a ano a se adequar, fornecer produtos mais sustentáveis. Outra ação é o selo Evento Verde. É uma forma de conscientizar servidores e funcionários a mudar os hábitos. É sugerido para o servidor que ele leve a sua garrafa d'água, que ele leve a sua caneca, para que não utilize copos descartáveis. Por exemplo, não é fornecido crachá, não é fornecido bloquinho e caneta de anotação. Então, aquele servidor que tem o hábito de fazer suas anotações, ele tem de levar, já desce, isso está internalizado na instituição, ele já desce com o seu bloquinho, com a sua caneta para fazer suas anotações. Então, isso é uma outra forma do tribunal sensibilizar, mostrar para o servidor que o tribunal está preocupado. Juliana explica que outra ação é a campanha Descarte Legal. O TSE também funciona como um ponto de coleta de resíduos altamente tóxicos, como pilhas e baterias. Os servidores, os colaboradores trazem isso para nós vamos acumulando e temos alguns parceiros credenciados que recolhem, reciclam e levam para uma destinação ambientalmente adequada. As imagens mostram prédios do TSE chegou no consumo de e energia alguns painéis elétrica. coletores de energia solar que foram instalados no tribunal. Mais de 3.000 placas fotovoltaicas para gerar eletricidade limpa. Observando que havia uma laje, Rogério Azevedo, coordenador de Engenharia e Arquitetura TSE. Ele está em uma sala no prédio do tribunal. Fizemos uns estudos a respeito de estrutura, de suportação da carga e uma projeção de geração, para ver se valeria a pena e o tempo de retorno também do investimento. Com as informações em mãos, mostram as placas coletoras de energia solar que foram instaladas em uma laje no prédio do TSE. A usina tem capacidade para gerar cerca de 780 mil watts de energia solar. A economia que ela representa, ela é calculada de forma distribuída pelo ano. Então, a média anual de economia que a gente prevê para essa usina em plena operação é de 20% ao ano. Para você entender as melhor, estamos falando de uma economia de quase energia solar no prédio do TSE. É o primeiro prédio do Judiciário em Brasília a gerar energia limpa. A estimativa é de que em 5 anos o investimento seja pago com a economia gerada. A vida útil desse tipo de empreendimento é, em média, 25 anos, dependendo do tipo de estratégia de manutenção que você adota, podendo durar até 32 anos. A gente trabalha com a durabilidade média, que é 25 anos, e os primeiros 5 anos são utilizados para você pagar aquilo que você instalou. Você tem 5 anos para pagar, que a gente chama de payback, de retorno do investimento, e 20 anos para poder, só para poder colher os frutos e o retorno desse investimento. Então é um investimento que vale sempre a pena. O sistema de energia solar também ajuda a diminuir o uso do ar-condicionado, já que o sol não esquenta muito o teto. As placas funcionam como um climatizador natural.
O meio ambiente por inteiro também conheceu outra construção sustentável do Poder Judiciário. Fórum Desembargador Joaquim de Souza Leonardo Ferreira, Estamos diante Brasília, do primeiro Distrito Fórum Federal. Sustentável do O Judiciário apresentador Brasileiro está no e do Poder estacionamento do Público. Fórum. Ele foi inaugurado Ele aponta em para o 2011, prédio do Fórum. e a construção do início ao fim se atentou a questões de sustentabilidade. Você vai conhecer agora um modelo inovador que se tornou referência para todo o país. As imagens Quem nos mostram recebe é um Alexandre, caminhando arquiteto ao do lado Tribunal do de Justiça do arquiteto Distrito Federal no e Territórios. estacionamento do prédio Ele do lembra Fórum. que os primeiros passos da obra já deram um sinal de que a construção seria diferenciada. Se cavando o mínimo possível, não deixando que os caminhões Alexandre Rocha, fornecedores arquiteto sujassem a rua. TJDFT. As rodas eram lavadas. Ele está no estacionamento do o Fórum. máximo de vegetação local do cerrado. Os fornecedores de material são os mais próximos possíveis da obra. E fora outras coisas que se usaram para o funcionamento do prédio. Um exemplo Imagens é a fachada do do prédio. Fórum, Essa mostrando tela a bloqueia os fachada raios solares coberta por e um ajuda tipo a não de tela. esquentar o ambiente. É uma tela metálica que barra a incidência de luz solar, sem aumentar o calor do prédio, que normalmente quando se usa película, você tem uma diminuição da luz solar, mas aumenta a temperatura interna. Né? Ela foi colocada onde tem maior incidência de raio solar, né? Também diminuindo a necessidade de um ar-condicionado, depois de um ar-condicionado. Bom, As agora vamos imagens entrar no mostram o prédio de interior do 6.200 prédio metros e algumas quadrados. máquinas e No equipamentos. subsolo encontramos uma estação de tratamento de esgoto. As imagens mostram Aqui, a água estação de suja se tratamento transforma de em esgoto limpa, no usada para subsolo do irrigar os prédio. jardins. Agora vamos falar da As iluminação. imagens mostram as 90% janelas das e salas algumas são salas do contempladas prédio pela luz que natural, não precisam o que de diminuiu iluminação o uso artificial. da eletricidade. Alexandre também explica que a mesma empresa responsável As pela imagens manutenção do mostram alguns esgoto equipamentos faz de também tratamento uma de medição água da e de qualidade medição do ar. Para verificar se o ar está sendo reciclado, se não tem sujeira, até por causa dos dutos de ar-condicionado, se não acumulou pó, se precisa de alguma limpeza, como é que está a oxigenação do ambiente. É preocupação com a saúde do servidor, funcionários e com o meio ambiente. Alguns equipamentos Outra iniciativa é o telhado verde. A cobertura vegetal também ajuda a resfriar o ambiente e diminuir a sensação de secura da capital do país. O Fórum Desembargador Joaquim de Souza Neto é um exemplo de construção mais limpa, sem perder o glamour de um prédio bonito por fora, chique por dentro e, o mais importante, sustentável. As imagens e no Supremo Tribunal Federal não é diferente. E o próximo funcionários bloco, do de Souza STF mostra que a Suprema Corte tem há muitos anos ações de sustentabilidade. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram uma servidora pública indo até um quadro Quem olha e os anotando uma lançamentos informação de material usando um reciclado pincel. nesse quadro pode imaginar que estamos dentro de uma grande estrutura privada de coleta. Tem imagens de do tudo quadro um pouco. mostrando alguns tipos de funcionária materiais lança que diariamente são números contabilizados. novos, na tentativa de consolidar uma espécie de inventário por tipo de produto a ser reutilizado. Vidros O para banco de apresentador leite, cita o nome dos produtos buchas, que são aquelas de mostrados cozinha, no quadro. resíduos odontológicos. Pensa que a coleta termina aqui? Tem muito mais ainda. Chegamos As às imagens pilhas. mostram a parte do Você quadro lê destinado às soluções pilhas. em logística reversa e reciclagem. Imagens de algumas É pilhas em exatamente o que cima de uma estabelece a mesa. Política Nacional de Resíduos Sólidos para vários segmentos industriais. O fabricante deve se responsabilizar pela coleta. As imagens do produto mostram uma que foi caixa usado. para descarte de esponjas de limpeza. Leis, As conceitos, imagens mostram doutrinas, servidores julgamentos, públicos utilizando sentenças, folhas de papel no milhares seu de dia a folhas dia de de papel trabalho. usadas todos os anos, mas nada vai para o lixo. Estamos na unidade de gestão ambiental. As imagens do mostram uma Supremo sala com Tribunal cartazes Federal. sobre O reciclagem plano de e um sustentabilidade estacionamento, onde tem contempla recipientes até para a coleta do óleo de cozinha usado. Os servidores trazem o material de casa e depositam Imagens nessas de uma bombonas, pessoa jogando instaladas óleo de no cozinha subsolo usado do anexo no 1. recipiente A para a maior coleta. parte do material recolhido vai mesmo para cooperativas de reciclagem.
Mas as imagens existe uma mostram alguns blocos de rascunhos feitos com papel reaproveitado. O papel ainda pode ser reutilizado antes de ser devidamente descartado para reuso industrial. O STF pratica a sustentabilidade desde 2002, quando assinou o termo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente. As imagens mostram o quadro de controle de materiais reciclados, os blocos de rascunho feitos com papel reutilizado e a Praça dos Três Poderes em Brasília. Em 2007, as imagens mostram a fachada do prédio do CNJ e alguns servidores públicos que trabalham lá. Um processo de conscientização de todos os servidores dos tribunais. Leila Rodrigues trabalha imagens com da Leila, que é entrevistada em uma área aberta ao lado de algumas árvores. De todas as ações realizadas, algumas são bem especiais. A coleta de vidros para o aleitamento materno. Leila Rodrigues, Gestão Ambiental, STF. Atinge dois objetivos. As imagens mostram um cartaz incentivando a doação de frascos de vidro e um servidor do STF descartando pilhas em um recipiente específico. Um cartaz informativo sobre o descarte correto de bitucas de cigarro. Bitucas de cigarro. E faz o que com essa bituca? A gente encaminha para a Universidade de Brasília para que eles façam a reciclagem, né? Eles transformam em papel artesanal. Você ouviu certo. As imagens mostram uma mulher despejando várias bitucas de cigarro em uma vasilha em cima de uma balança. Nada. E depois o material sendo envolve processado. Soda cáustica e o produto fica sem qualquer odor. Letras na tela. Estivemos Programa exibido em abril de 2018. Meses, As imagens mostram o processo de reciclagem das bitucas de cigarro. As caixas de presente As imagens mostram algumas caixas para presente feitas através da reciclagem de bitucas de cigarro. Mas vamos voltar agora à sala de gestão ambiental e imagens da sala citada, onde alguns servidores estão trabalhando e também onde há a divulgação de várias campanhas de conscientização em um painel numa parede. Nesse painel, uma explicação clara imagens do que é dos resíduo materiais de orgânico divulgação e molhado, citados. e o chamado material seco, como papel, alumínio e plástico limpos. Tudo As imagens mostram lixeiras e caixas para descarte de materiais recicláveis. Molhado. A campanha pelo cafezinho As imagens sustentável mostram é um o cartaz sucesso. da campanha O e um garçom foi servindo café para uma servidora do tribunal. Em 2015. As imagens mostram café sendo servido em uma xícara de vidro. De ser usadas. E a garrafa imagens PET, do material de divulgação sobre a reciclagem de garrafa PET e latas de alumínio. A mesma coisa acontece com as latas de alumínio. Amassa, recicla e vira outra. As imagens mostram um servidor descartando uma esponja de limpeza em um recipiente específico e pessoas abrindo torneiras de um banheiro. A divulgação é feita a cada 3 meses. Chamando a atenção das pessoas da importância de se usar bem a água, né? A gente acabou de sair de um racionamento horroroso, né? E então a gente procura fazer a nossa parte. As imagens mostram uma servidora pública com uma garrafa de água na mão, indo enchê-la em um bebedouro. Algumas são um pouco resistentes, mas eu acho que as pessoas que apoiam, eu acho que está em número maior. As imagens mostram um servidor público servindo o café em uma xícara de vidro e depois bebendo o café. Precisa melhorar um pouco a cada dia. E assim As chegamos ao imagens final mostram do servidores públicos descartando materiais recicláveis em recipientes específicos, painéis coletores solares que foram instalados no prédio do TSE e um servidor público separando folhas de papel para serem reaproveitadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Paulo Lobão. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior, Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Coordenação de TV e Rádio Rimac Souto. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.